a produção do conhecimento do mundo. E o mundo está aí para dar respostas às necessidades sociais, para atender as demandas de mercados e atender demanda de reprodução do capital. E para atender demanda também o que do grito ecológico, de uma consciência ambiental. Então tem várias frentes e nós também vamos pegando essas várias frentes de acordo com o nosso centro de interesse, mas principalmente com o vigor de uma escola. Aí veja então, no Brasil o primeiro curso é de 34, é o da USP, ele foi criado por mestres franceses, foi mantido praticamente por mestres franceses. Nós tivemos o De Fontaine, depois Montbeg, né, chega em 36, são eles que criam a AGP, aqui é dos moldes da AGF, da Associação dos Geógrafos Franceses, e eles vão exercer um papel muito importante. Então vejam como a USP foi fundamental. Eu chamo a atenção para os que falam da divisão Geografia Física e Geografia Humana. Não tinha essa divisão, era Geografia e História. A primeira turma de Geografia Pura só surgiu a partir de 58. Até 58, todos os formados eram Geografia e História. Só separaram tempo e espaço a partir de 58. Então vejo que foi essa trajetória. A USP foi pioneira, porque já em 71 ela cria a pós-graduação. Daí, quando nós fazemos o mapeamento de quem mais contribuiu para a formação de doutores, conversava hoje com a nossa coordenadora, nós temos que entrar logo nessa estatística, né, com os nossos primeiros doutores. Enquanto não temos doutores, temos mestres, né, vários dando aula por aí. Encontrei o Arilson, que foi nosso mestrando aqui, lá em Porto Nacional, passou no concurso lá, e professor substituto, já está lá em Porto Nacional. E temos vários professores já que saíram do mestrado. Mas para ingressar para dar aula na pós, tem que ser depois que nós formamos os primeiros doutores, daí que nós vamos ver a nossa capacidade de interferir na produção do conhecimento. Nós temos do nível da graduação e agora da pós como mestrado. Mas para poder ter escola de pós-graduação, e professores nossos na pós, aí que nós vamos ver. Nós temos vários alunos nossos dando aula em cursos superiores. Temos o professor Manuel Fernandes, que foi aluno daqui, está na USP. A Adélia está na Federal Fluminense. O Flávio foi da nossa graduação, fez mestrado na UES, doutorado na Fluminense, está lá. Então a gente vai vendo a nossa capacidade de... E tem no Brasil todo aluno nosso, né? Mas agora na pós, a USP é dominante, depois é a mestre de Presidente Prudente, depois a UFRJ. Então nós temos que também buscar o nosso lugar. Aí veja então como que o Capel vai colocar, referindo-se à organização da ciência. Capel afirma que a existência de uma comunidade científica especializada modela o pensamento de seus integrantes e, com o tempo, origina o que se tem denominado estilos de pensamento que determinam a eleição dos problemas científicos, as perguntas que são feitas, guiam as observações, estabelecem as regras para se trabalhar e ainda predeterminam o vocabulário que se há de utilizar. Então veja o que é a linguagem, por que nós temos uma linguagem específica diferente, o que é então ele discutir na questão da escola. O que em muitas disciplinas científicas se denominou de ponto de vista, talvez não seja mais do que a aplicação de um estilo próprio de pensar da comunidade. Então eu fiz um texto na primeira revista da Ampeg, em que eu trabalho a ideia de escolas. Depois fizemos um outro texto sobre produção científica com o professor Stosch, publicado também na revista da Ampeg. E tem um outro que eu fiz com o professor Márcio, sempre discutindo essa temática, né? Então vejam o que vai se configurar realmente como um grupo e o que vai dar característica de unidade ao grupo no que o Capel chama de estilo. Então vejo a criação dos cursos de geografia, né, o que é o Rio de Janeiro em 35, dos novos cursos, primeiro da USP de 34, e no Brasil, que foi fundamental, a criação do IBGE em 37. Vocês hoje escutam falar IBGE como o Instituto do Censo, né, um órgão ligado à produção de dados estatísticos. No entanto, foi a maior unidade de produção de geografia que o país conheceu.
e publicou as revistas mais importantes que nós tivemos, a Revista Brasileira de Geografia. Hoje ela não está praticamente desativada, não, mas o IBGE desempenhou um papel fundamental para a delimitação, conformação e compreensão da realidade espacial brasileira, formou várias gerações de geógrafos de excelente qualidade técnica, constituindo-se uma das principais escolas de geografia do país. Então, se nós pegarmos os geógrafos que passaram pelo IBGE, geógrafos do porte de Orlando Valverde, né, que escreveu a Rodovia Belém-Brasília, do Pedro Pinchas Geiger, foi o primeiro livro sobre urbanização brasileira, o primeiro livro que tratou de urbanização do Brasil, não foi nem de urbanista, nem de sociólogo, nem de economista, foi de um geógrafo, Pedro Pinchas Geiger, Roberto Lobato Correia, Antônio Teixeira Guerra, pai do Guerrinha. Então são pessoas de muito peso, o Alfredo José Porto Domingues, geógrafos que deixaram uma história muito rica para o país. Então, veja, a geografia brasileira apresenta uma contrapartida. Ela tem proposta. Nesse sentido, o Milton Santos é enfático. Ele diz que já é tempo de nos explicarmos sobre o que consideramos uma geografia brasileira. Não se trata de propor que se cerquem as fronteiras do país como uma espécie de cordão sanitário que impeça pessoas e ideias elaboradas no estrangeiro de aqui se instalar e influir. Nada disso. O objetivo é outro. Trata-se de ajudar o país a ser uma nação adulta, de um ponto de vista intelectual e cultural. Um país incapaz de gerar suas próprias ideias está fadado a ser um país dependente, ou mesmo não ser um país. Mas construir uma geografia brasileira significa também construir um pensamento geográfico que nascido no Brasil, seja universal. Então veja, não é fechar o Brasil às ideias estrangeiras. O que seria o da gente sem um Harvey, sem um Bertrand, né, sem um Clavalo, sem uma Dora Massey, mas como nós elaboramos as ideias dele e como nós pensamos a nossa realidade. E aqui então o Capel ele pensa a ciência como um sistema articulado de conhecimento, como uma estrutura cognitiva que nos conduz à história dos conceitos e das ideias. A história da formulação, confrontação, aceitação e crítica das teorias, a história das estruturas lógicas da ciência, avaliadas com critérios exigentes de cientificidade. Podemos, porém, também pensar nela como forma de atividade, como estrutura institucional que permite ou facilita tal atividade, como história social da ciência. Então ele vê como um sistema articulado de conhecimento e como uma história social da ciência. Capel, para mim, é fundamental nessa contribuição. Capel é o grande mestre lá de Barcelona, que mais avançou nessa questão da epistemologia da ciência geográfica. Aí ele vai mostrar concepções diferentes, tentam interpretar, que sou eu, a geografia buscando razões explicativas. Seria essa ciência mais uma determinação ou uma possibilidade desses encontros e desencontros através da história? Como ultrapassar o limite anestesiante do falso debate entre as correntes deterministas e possibilistas de suas principais escolas do século passado? A alemã e a francesa, tentando avançar nessa discussão, o Capel coloca: pode ocorrer que numa disciplina bem elaborada existam opiniões diferentes e confrontantes a respeito do problema essencial da mesma. É seguramente o que ocorre na geografia, ciência para a qual, ao longo do século, nosso século, se propuseram diferentes definições, podendo se distinguir pelo menos dois problemas-chave, sem dúvida relacionados, mas distintos: o da relação homem-meio e o da diferenciação do espaço na superfície. Então vejo essas opiniões distintas. Hoje eu falava em sala de aula o que é os domínios morfológicos de Absábia e o que é a classificação de Jurandir Rossi. Então vejam que em torno do mesmo tema temos dois olhares diferentes para explicar o mesmo quadro de realidade. Tá? E daí então a geografia ganhou notoriedade e respeitabilidade. Tempos houve em que os intelectuais reuniam-se em termos de sociedade geográfica. Então, de Paris, 21, Berlim, 28, Londres, 1830, e vejo então o que era essa Royal Society,
a fina flor da sociedade mundial se reunir em torno da geografia, e é claro que é aquela geografia do Lacoste, uma geografia comprometida com o poder, uma geografia comprometida com os grandes impérios, o que o Lacoste vai chamar da geografia dos estados maiores, tá? E depois ele faz um contraponto com a geografia do professor, tá? Da sala de aula. Então o Capel ele vai mostrar que a institucionalização e a profissionalização, com a consequente formação de comunidades científicas, tem desempenhado papel essencial na constituição e no desenvolvimento científico, da disciplina. Através dessas comunidades apoiadas em instituições acadêmicas e de pesquisa, avançou-se no processo de especialização que tem sido decisivo para o progresso científico a partir dos séculos XVIII e XIX. Então vocês imaginem o que é fazer ciência hoje, o que é quem está fazendo o seu doutorado, quem está fazendo o seu mestrado, o nível de especialização que chegou, o nível de aprofundamento. Quem fez o doutorado há 20, 30 anos atrás fala, olha, mas agora é muito fácil, é computador, os mapas estão prontos, tal. Tinha que se fazer mais o que? O nível, o espectro se ampliou. E se nós pegarmos, então, é muito mais fácil ou é mais difícil? É a mesma coisa. O nível de dificuldade é o mesmo. Que a bibliografia também hoje tem uma questão do método, a própria escolha, ela é muito mais difícil. Tá? E a divulgação do conhecimento hoje, muita gente vai só chegar na internet, a internet é uma faca de dois gumes, né? Ela prejudica muito mais do que ajuda. Tá? Aí vejo então o Capel, mas o dado que é importante é que ele vai mostrar que a institucionalização e a profissionalização, como consequente formação das comunidades, tem desempenhado um papel essencial no desenvolvimento da ciência. Eu queria chamar a atenção a GD criada em 1934, o que foi a nossa Lei 6664 de 79, que regulamentou a nossa profissão de geógrafo. Então, com a regulamentação, os saberes que passaram a ser exigidos, o geógrafo que não sentava na mesa do planejamento, porque não era profissionalizado, não tinha formação, como ele hoje senta, ele vai para o INCRA, ele vai para uma secretaria de planejamento, ele vai para uma regional, ele está num órgão de governo, vários geógrafos em órgão de governo. Então, o que só foi possível com a 664. Então, na medida que avança o peso das sociedades científicas, que foi a AGB, depois a ANPEG, já em 93, a criação da ANPEG, ela é o que? Ela é ruptura com a AGB? Não, a AGB já não dava conta da pós-graduação, a ANPEG veio somar para dar conta de uma pós-graduação emergente no país e galopante em termos de crescimento. Então, que chegou hoje, nós temos, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 46 programas de pós-graduação. Os elitistas de alguns centros viram, mas como criar programas de pós-graduação do Piauí? Foi-se o tempo de ter que ter professor do Piauí, ter que se deslocar com mulheres, filhos ou solteiro, passar por privações, se pode ter, se tem pessoal formado. Então, nós somos a favor que tem que disseminar desde que tenha condição de sustentar aquele curso, porque ele não pode ser criado sem base. Se tem base, mas já tem doutorado na UFC, fala assim espantado como se fosse um bando de incapazes que não poderiam formar. Falei, tem e bom. Tá? Tem e caminhando para ser muito bom, para formar pessoas qualificadas, capazes de se submeter a concursos e serem aprovados. Não é isso que a gente está fazendo? A gente não trabalha para isso? Tanto aqui como na UES, não tem dúvida que está trabalhando para qualificar o pessoal. Então, um olhar preconceituoso que acha que só nos grandes centros, é claro que o saber, a ciência, ela está realmente concentrada nos grandes centros ao lado do capital. Mas isso não significa que nos centros menores você não vai ter também uma concentração de conhecimento. Tanto prova que em Presidente Prudente, uma cidade com 250 ou 300 mil habitantes, temos um curso nota 7 que nem é nota máxima. A nota máxima da CAPES é 5. Notas 6 e 7 são excepcionalidades, são cursos excepcionais, cursos que chegaram ao nível de intercâmbio internacional. Nota máxima é 5. Então, veja lá, tem um curso 7.
porque tem gente que produz com esse padrão. Tá claro aí? E já